Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Comunista traz-nos a esta Casa um projeto de decreto legislativo regional para a criação de um plano regional de habitação. E faz sentido este plano, independentemente do diploma estar ou não bem elaborado, a intenção é boa, porque a verdade é que a Madeira tem hoje um gravíssimo problema de habitação. É inquestionável que os governos regionais do PSD investiram muito no setor da habitação na década de 80, na década de 90 e também no início deste século. Mas isso não foi suficiente para resolver as carências habitacionais da região. Até porque, se é verdade que o problema já foi minimizado, ele, nos últimos anos, foi agudizado por fatores que tiveram a ver com a própria crise económica, mas não só. E só para termos a ideia da gravidade do problema, há um número que indicia precisamente esse facto, que é, só na Sociohabita estão inscritas 3.727 pessoas para ter acesso a uma habitação. É evidente que o problema não é só de Funchal, é sobretudo no Funchal, mas isto quer dizer que, se extrapolarmos este número para o total da região, estamos a falar de carências habitacionais pelo menos à volta de 4.500 focos. Por aqui vemos a dimensão do problema, se tivermos também em consideração que a retoma económica tarda a chegar e que há pessoas que no passado tiveram possibilidades com determinados rendimentos de ter acesso à aquisição ou arrendamento de uma habitação, que hoje em dia não têm essa possibilidade e, portanto, têm que recorrer às habitações sociais, quer do Governo Regional, quer das câmaras municipais. As causas para o agudizar do problema na Madeira são conhecidas. Foi o desinvestimento do Estado, da região e das câmaras municipais na construção de novas habitações. Foi a própria degradação do parque habitacional existente. Foram os problemas sociais como a desestruturação familiar, que leva a que determinado número de pessoas e famílias se dividam e precisem de novas habitações. Foi a perda de rendimentos. Foram os incêndios durante vários anos consecutivos que também atingiram fogos e que provocaram a urgência de haver novas habitações. Foi o aluvião de 2010. Tudo isto contribuiu para o agravamento do problema das carências habitacionais. E sendo assim, para além de, talvez um dos pontos mais importantes, a banca ter também fechado o crédito à habitação, impedindo a algumas famílias, sobretudo as de classe média, de aceder à compra ou aquisição de uma casa. E, portanto, perante isto, há que encontrar não apenas um plano único de construção de habitações sociais, mas um conjunto integrado de soluções consoante as camadas sociais que necessitam dessas mesmas habitações. Haverá, com certeza, pessoas que podem aceder à compra de uma habitação se forem apoiadas, por exemplo, nos juros. Haverá outras que poderão arrendar uma habitação no mercado normal se for subsidiado esse arrendamento, como já acontece, aliás, em alguns programas de investimentos habitacionais da Madeira, e há outras, talvez a maioria das famílias, que o único recurso que têm para ter uma nova habitação é realmente concorrer a uma habitação social. Perante isto, eu acho que esse conjunto de soluções passa por um grande esforço que tem que ser feito na reabilitação urbana e, sobretudo, nos centros das freguesias e dos concelhos, canalizando uma parte dessas habitações para o mercado das necessidades, como eu chamaria, e repovoando esses mesmos centros dessas freguesias e das cidades que estão completamente despovoados, como é o caso, por exemplo, do concelho do Funchal. Temos que ter novos programas também de recuperação de casas dos próprios proprietários. Há proprietários, designadamente há alguns idosos, que têm habitação própria, mas cuja habitação está a degradar-se porque a pensão que recebem do Estado, ou a reforma, não dá para a recuperação dessas habitações. E isso vai levar, caso o Estado não as acuda, ou a região, ou os municípios, à necessidade de uma nova habitação. E, portanto, há que encontrar
programas também nesta área, designadamente como o programa PRID de apoio à recuperação de imóveis degradados. Também acho que uma ideia que tem que ser posta em prática na região, até pela dimensão do nosso parque habitacional, é vender aos próprios inquilinos as próprias habitações. E com o dinheiro que o Governo conseguir, reinvestir na construção de novas habitações. Nós sabemos que há aqui um problema, designadamente no maior bairro da região, que é o bairro da Nazaré, há um problema de registros de terrenos que impedem, em muitos casos, a venda das habitações. Mas isso tem que ser resolvido do ponto de vista legal para depois partirmos para esta solução económica de venda das habitações a essas mesmas famílias que, ao longo, com prazos alargados de compra, com juros baixos, podem realmente aceder à compra dessa mesma casa, gerando assim uma receita que o Investimentos Habitacionais pode aplicar na construção de novos fogos sociais, assim como também temos que partir para novos esquemas de subsídio ao arrendamento. E aqui, na questão do arrendamento, nós começamos a ter um problema grave na Madeira, porque a pressão do turismo, que é boa, não é má, conjugada com o alojamento local, faz com que, neste momento, na Madeira, há maior procura do que oferta em termos de habitação. E, portanto, por aqui, a solução não será fácil do mercado de arrendamento, a não ser que haja uma retoma do investimento na construção de novas habitações privadas. E, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a intenção do Partido Comunista é boa, de um plano regional de habitação, só é pena que não contemple a participação dos municípios neste plano regional de habitação. Remete apenas para investimentos habitacionais da Madeira a incumbência deste plano regional de habitação, quando eu entendo e o CDS entende que os municípios têm aqui um papel preponderante, porque conhecem melhor a realidade, um papel preponderante no encontrar de uma multiplicidade de soluções para as carências de habitação na Madeira. De qualquer forma, o diploma é bem-vindo e merece a concordância do CDS. Tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Gil Canha, essa questão eu conheço ao de leve de a Câmara ter um apartamento no 2000 que, salvo erro, foi cedido a uma organização que se chama OMAR, que é a defesa das mulheres. É no Campo da Barca. O Sr. Deputado disse que era no 2000. Isto para dizer que conheço ao de leve porquê? Porque essa matéria nunca foi à reunião da Câmara Municipal do Funchal. Nunca foi à reunião da Câmara Municipal do Funchal. Agora, Sr. Deputado, estamos a falar de um caso particular, de um único apartamento que foi cedido a uma organização de mulheres por parte da Câmara Municipal do Funchal. Admito que a matéria seja discutível e que uns concordem, outros discordem. Agora, a sua questão levanta-me outra, que é, eu propus, na Câmara Municipal do Funchal, que a Câmara tivesse um programa de apoio aos proprietários que, no passado, converteram escritórios em habitações, converteram habitações em escritórios quando tivemos o boom empresarial da região no ano 2000. E que houvesse agora um programa contrário de reconversão desses escritórios em habitações. Há aqui um conjunto de escritórios na cidade de Funchal que já foram habitações, que hoje são escritórios que estão fechados e que havia a Câmara de ter um programa, designadamente com isenções de impostos, de IMI e de outras taxas municipais, para que seja possível, de novo, usar esses espaços como habitações. Eu espero que esta Câmara, agora legitimada pelo voto, possa pôr em prática este programa.